Como vencer as objeções do meu cliente? Oi, meu nome é Igor Costa, sou idealizador do programa Bancário Nível Hard, que leva bancário do zero vendas ao venda todos os dias, sem sacrificar a qualidade de vida. Então, como que se vence as objeções que meu cliente expõe para mim na hora da venda? Bom, eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes o bancário, a bancária, ele faz até um bom trabalho de preparação para a venda. Faz a prospecção, define o cliente ideal, eh, define que produto vai oferecer para aquele determinado perfil de cliente, escolhe a abordagem, elabora perguntas, ensaia a abordagem, toda a trajetória de vendas. Porém, se depois de ter feito tudo isso, o bancário ou a bancária não se preparou para as possíveis objeções que o cliente irá levantar durante o processo de vendas, todo esse trabalho anterior será perdido. Isso já aconteceu com você? A gente se prepara tanto, define, entende bem o produto. Muitas vezes é um produto que até nós possuímos, então a gente tem até mais convicção, mais ânimo para falar daquele produto. A gente sabe que é bom para o cliente, mas o cliente, naquela hora da oferta do produto, levanta uma objeção. E aí a maioria de nós não sabe lidar com essas objeções. Então, nesse vídeo, eu quero te apresentar, vamos dizer assim, técnicas, coisas que você tem que fazer para que você seja bem sucedido ao lidar com as objeções do cliente. E uma das primeiras coisas que você deve fazer é entender quais são as razões por trás da objeção. Porque muitas vezes a gente leva para o lado pessoal as objeções. Então, temos que procurar, por meio de perguntas, perguntas abertas, que diferente das fechadas que exige resposta sim ou não, as abertas elas vão como que tirar do cliente as verdadeiras razões, os verdadeiros motivos que estão fazendo com que ele não feche o negócio com a gente. Então, o que a gente pode fazer? Se você está se deparando então com objeções diariamente na sua agência, você deveria, né, já ter pelo menos escrito ou gravado na sua memória quais são essas principais objeções que surgem quando você oferece determinado produto para o cliente. Porque uma coisa a gente sabe muito bem, no dia a dia da agência e quando a gente faz ligações, praticamente são sempre as mesmas objeções. Então, se a gente sabe que sempre são as mesmas objeções, por que então que eu não me preparo antes, elaborando uma contra-argumentação quando surgir essa objeção? Outra coisa que você precisa entender, além dessa preparação prévia, que isso se chama antecipação das objeções, é que você não precisa ela esperar surgir. De tanto que você atende, a sua experiência de bancário, bancária, de vários anos de agência, você sabe que mesmo que o cliente não diga nada, as objeções estão aparecendo na mente dele. É como que quando nós vamos a uma loja qualquer, apesar de nós às vezes não falarmos nada, mas na nossa mente a gente vai criando objeção. Ah, esse preço está caro, essa marca não é boa. Essa aqui eu acho que não serve para mim. Então são várias, olha, as objeções que vão surgindo. E você precisa entender que muitas vezes as objeções elas surgem porque o cliente, ele, por um primeiro motivo das objeções surgirem, eu vou citar aqui três principais que eu considero, ele não confia em mim como alguém que esteja apresentando para ele algumas soluções. Isso acontece por vários motivos. O tom da voz, a maneira como eu me expressei, a maneira como eu olho para o cliente, a forma como eu explico. Às vezes, a maneira como eu explico é tão, ela é tão, vamos dizer assim, analítica, que torna aquele produto muito complicado. O cliente não consegue entender.
Normalmente isso acontece quando vai se tentar ali vender de repente uma previdência, aí do nada você não sabe explicar direito a diferença entre PGBL, VGBL, taxa de carregamento e outras coisas, e aí você vai tentando ali explicar para o cliente e vai mais complicando a mente dele. Ele pensa com ele, nisso é muito complicado, eu não vou nem saber nem. Eu vou assinar sem entender nada, então é melhor nem assinar nada, é melhor não adquirir. Então, não passei essa confiança para o cliente, a maneira como eu apresentei. Outra razão também é quando o cliente percebe que você não está interessado em apresentar uma solução para ele, uma oportunidade de ele usar aquele produto ou serviço para melhorar a vida dele e da família dele. Para você entender bem o que eu estou querendo dizer, voltamos ao exemplo que você vai numa loja. Então, se você vai lá, de repente, comprar, vamos dizer, certas peças de roupa, uma calça, uma camisa, assim por diante, você não vai querer ali que o vendedor te dê, te empurre, vamos dizer assim, um outro padrão de vestimenta que não condiz com o seu tipo. Porque quando você vai, a sua maneira de se vestir, o vendedor, o observador, ele olha e já diz assim, olha, esse cliente ele gosta mais ou menos aqui dessas roupas. Se é uma roupa sem estampa, ele vai logo nas sem estampa oferecer e vice-versa, né? Então, o bancário ele tem que observar isso, né? Na sua prospecção, ele definir o perfil ideal de cliente, ele tem que ver se vale a pena ele gastar a energia dele tentando oferecer um produto que ele mesmo já analisou que não é para aquele perfil de cliente. Não é porque o cliente tem dinheiro na conta corrente, tem aplicações, que ele pode sair adquirindo tudo que é produto e serviço que a gente tente vender ali para ele. Ele tem que entender que aquilo vai servir para ele de alguma forma. Uma das coisas que eu sempre falo, e volto a repetir, é que se você focar só em você mesmo, já que você tem metas a cumprir durante o mês, e focar só no produto, ou seja, o produto é esse, eu não quero saber. O cliente que aparecer aqui, eu vou ter que fazer ele adquirir esse produto. E você não focar no cliente, você vai perder muita venda. E aí você vai ficar desanimado, desestimulado, você vai achar que você é um péssimo vendedor, e não é verdade, é porque você está pulando uma etapa, ou você está insistindo em uma coisa que você sabe que não é certo a fazer. Então, se você já sabe que o certo a fazer é a prospecção, definição do cliente ideal, escolha do produto adequado, ajudar o cliente a enxergar a oportunidade, a solução para os problemas dele, definir a maneira certa da abordagem, ensaiar essas abordagens, escolher perguntas e antecipar as objeções, é fatal. A venda vai ser só uma consequência desse todo esse seu trabalho que você já fez antes. Parece aos olhos de quem está apenas observando de fora que você é um hábil, né? Você já nasceu com o dom da venda. Não, é porque você fez toda essa preparação antes. Essa preparação antes, ela exige um esforço, ela dá trabalho, mas depois que você pega a prática, esse trabalho fica tão automático que você nem você mesmo percebe. Você ali no dia a dia de ligar, de atender o cliente, à medida que você vai conversando com a pessoa, e outra coisa que é importante frisar é que a venda ela é uma conversa. Se a venda for muito automática de, olha, eu tenho isso, você quer, você não quer, isso não é venda, né? Fatalmente, quando você pergunta para a pessoa se ela quer comprar algo, ela vai dizer que não. Agora, quando você oferece uma oportunidade de uma mudança, de uma solução, que vai atender uma necessidade da pessoa, aí não é como se você estivesse vendendo. É ela que tá, você botou na frente dela algo muito bom e ela vai querer comprar. Então, quando ela falar do produto ou serviço que você ali ofertou para ela, ela não vai dizer assim para a família dela, olha, eu fui no banco e eles me ofereceram esse produto e eu tive que adquirir. Não, ela vai dizer, olha, eu fui no banco e descobri, a pessoa lá me mostrou algo, olha, eu vi na hora, sabe? É um negócio assim muito bom. Já vai trazer outras pessoas para o negócio da agência, porque você sabe, querendo ou não, a gente pensa que não, mas as pessoas elas falam de nós em suas casas, para seus amigos, para seus parentes. Então, se você, como bancário ou bancária, fizer um excelente trabalho de preparação para as vendas, com tudo aquilo que eu já falei,
sobre preparação, abordagem, perguntas, ensaiar as abordagens, definir o cliente ideal, tudo isso, e você ali antecipar as objeções, você vai ser bem visto pelo cliente e por todas as pessoas que cercam a vida do cliente. E voltando ao campo de antecipar as objeções, quando as objeções vão surgindo em nossa mente, e um vendedor, uma vendedora, mesmo se a gente perguntar, ele cita o que a gente está pensando, né? Olha, eu sei que você deve estar pensando que isso aqui, né, é caro. Eu sei que você está pensando, talvez você esteja pensando que isso aqui não serve para você. Então, é a antecipação das objeções. Você, na hora que apresenta o seu produto ou serviço, você já sabe, olha, normalmente quando eu apresento esse produto aqui, as pessoas dizem isso, dizem aquilo. E aí, mesmo que a pessoa não diga, eu já vou antecipar. Olha, senhor, senhora, normalmente as pessoas quando ouvem isso, pensam dessa forma, mas eu vou logo lhe adiantar aqui que a maneira certa de visualizar essa situação é dessa forma. E aí você cita exemplos também. Por exemplo, quando às vezes a gente oferece o seguro de vida, principalmente se for homem, né? Oferece seguro de vida para homem. Isso acontecia muito no meu dia a dia de agência. Então, o homem normalmente diz: ah, seguro de vida, isso aí dá é azar, né? Então, eu já tinha uma maneira como responder para ele. Significa que sempre vai dar certo contornar a objeção? Não, porque às vezes tem cliente que não adianta, é perca de tempo. Mas há clientes que às vezes falam certas coisas e vale sim a pena você tentar raciocinar. Então, normalmente, para as objeções, que normalmente elas são em forma de afirmações e algumas perguntas, normalmente é bom fazer perguntas de novo. Você já usou perguntas lá no início da sua abordagem de vendas, mas durante todo o processo de venda, lembre-se, quem não pergunta não vende, né? Então, quanto mais você perguntar, mais você vai ouvir o cliente e mais você vai conseguir conduzir ali a sua conversa de venda ao fechamento do negócio. Então a pessoa diz: ah, isso dá azar, no caso do seguro de vida de homens. Eu sempre perguntava: mas qual base o senhor tem para dizer que realmente isso dá azar? Por exemplo, alguém que faz um seguro de carro, vai dar azar? Significa que a pessoa, ao dirigir o carro, ela vai bater o carro, vai acontecer algum acidente? O senhor concorda que não, não é verdade? Então, a pessoa, na verdade, quando ela faz um seguro de um carro, ou da casa, ou de uma empresa, né, do prédio em si, ela se sente até mais segura para tocar o seu negócio, a sua vida, para estar no seu lazer, porque ela sabe que se alguma coisa acontecer de imprevisto, está assegurado. Então, a nossa vida é o bem mais precioso que a gente tem. Nada vale mais do que a nossa vida. E para nossa família, o Senhor, como um chefe de família, eles veem o Senhor como a salvação. Então imagina que o Senhor se ausenta da sua família por uma fatalidade, ou sofre um acidente e fica impossibilitado de conseguir manter a sua família, os filhos estudando, né? E várias situações. Como é que vai ficar a situação? Então, quando o senhor adquire um seguro de vida, essa preocupação acaba. O senhor vive uma vida mais tranquila. E, ao contrário do que você pensa, não é caro um seguro de vida. E, além disso, não é só o seguro de vida em si. Esse plano que nós oferecemos, ele tem essas coisas aqui que normalmente as pessoas não sabem que eu vou lhe apresentar agora. Você conseguiu perceber a maneira como que se lidar com certas objeções? Uma coisa que você deve ter em mente é não levar para o lado pessoal, você mantém ali a postura e vai conversando com a pessoa. Agora, claro, se você perceber, e a gente percebe pela nossa experiência, que realmente aquela pessoa não é para aquele produto, a gente acabou se enganando na nossa prospecção, pronto, fechou ali, ok, seu atendimento encerrado, mas pelo menos a gente fez a nossa parte. Agora imagina que você, no dia a dia, e a cada cliente que você vai abordando ou ligando, você usar sempre esse mesmo padrão de vendas. Você acha que não vai vender mais ainda? Vai, com certeza. E se você tem dificuldade, você vai conseguir aos poucos vencer essas dificuldades de venda. Porque às vezes a pessoa tem aquela trava.
mas ela precisa se libertar disso. Entenda que é uma conversa. Ponha isso na sua cabeça. E ao elaborar a maneira como você vai fazer a sua abordagem de vendas, conduzir ao fechamento, lembre-se disso. Faça perguntas, escreva ali uma relação de perguntas. Que pergunta eu poderia fazer para levar a pessoa a entender que esse produto que eu vou oferecer para ela vai ser benéfico para ela e para a família dela? Que perguntas eu poderia usar? Então, são várias, centenas. De uma pergunta, você consegue tirar outras tantas. E aí, quando você conseguir chegar a certas perguntas que você julga que são as melhores, é hora de testar. É hora de ir para o campo de batalha, você realmente começar logo pelo primeiro cliente do dia, se for, claro, necessário. Se for necessário, não é a palavra. Se você vê que aquele produto é realmente para o cliente, né? E outra coisa, sempre tem um plano B, né? Poxa, se de repente eu oferecer esse produto e ali pela conversa que eu tiver com o cliente, eu descobrir que esse produto ou serviço não vai atender ali a esse perfil de cliente, que outro produto ou serviço eu posso oferecer para ele? Então, não perca a venda. Você tem nas suas mãos tantas opções de produtos e serviços. E você tem algo bancário, bancária, que muitos vendedores aí não têm, porque você tem dados estratégicos do cliente. Você sabe idade, você sabe onde a pessoa trabalha, quanto ela ganha, qual é a movimentação financeira dela, onde ela gasta o dinheiro dela. Todas essas são informações estratégicas. Você consegue ali, ó, montar o que a gente chama na venda de persona ou avatar, né? Ou, como eu falei no início, o cliente ideal, perfil. Determinado produto vai ser mais para um homem solteiro, outro para um homem casado, uma mulher solteira, uma mulher casada, um homem casado com filhos e assim por diante. Qual é a faixa de renda? Tem produto? Já teve? Há quanto tempo? Usa cartão de crédito? Não usa? Onde costuma gastar? Tudo isso dá para você fazer. Entenda, você como um bancário ou bancário, um vendedor de produto e serviço financeiro, você se ponha no lugar de um especialista. Você é um especialista, então você vai dar recomendações para o cliente. Quando o cliente ouve essa palavra, olha, eu vou te recomendar fazer tal coisa. Se põe no lugar dele. Se você fosse a um especialista e dissesse, olha, eu vou te recomendar tal dieta ou tal prescrição aqui de atividades físicas, isso não tem um peso para você? Então, para o cliente é a mesma coisa. Quando ele ouve essa palavra, é uma palavra muito poderosa. Quando você diz, olha, senhora, eu tenho uma recomendação, eu tenho algumas recomendações para fazer para você. Isso, na mente do cliente, soa como algo positivo. Ele vai escutar com atenção e interesse, vai começar a despertar nele o desejo por aquilo que você tem a oferecer, você ganha a confiança dele e você consegue assim fazer com que o fechamento da venda ocorra e o cliente saia satisfeito. Eu espero que você tenha conseguido então entender tudo isso que eu lhe falei. Eu acabei falando de várias coisas que abordam, aliás, objeções de venda. Então, se esforce para você antecipar essas objeções. Escolha as melhores formas de argumentação quando surgirem essas objeções. E aí eu desejo para você, como eu sempre desejo, excelentes negócios. Estou à disposição. Se quiser sugerir outros temas de vídeo, comenta. Eu também tenho redes sociais para você acessar. E eu quero assim que realmente a gente possa aí trilhar um caminho, posso te ajudar aí daqui para frente, você conseguir bons negócios. Então, vou indo, forte abraço para você e até o próximo vídeo.